sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta ao programa Toca o Clarim, edição 919, ano 17. O tema de hoje, o Evangelho e a graça visível. O Evangelho e a graça visível. É impossível, segundo a linguagem de Jesus, segundo o ensino santo de Jesus Cristo, é impossível esconder uma cidade edificada numa montanha. É impossível esconder um coração cheio da graça. É impossível esconder-se. Quando você é cheio da graça, existe uma natural manifestação desta graça. Em serviço, em tratamento dispensado ao próximo, em dedicação a Deus, em consciência na vida, consciência diante de Deus, para não se exaltar, para não se sentir o tal. Você pode estar muito bem, mas isso não dá segurança a ninguém para se sentir o tal. A nossa segurança é gratuita, é de Deus, vem de Deus. Tudo que nós temos vem de suas santas mãos, portanto não dá para ninguém se sentir o tal. E, portanto, meus amados, é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. E é impossível esconder uma vida edificada aos pés de Cristo. O apóstolo Paulo foi criado, foi orientado, foi formado aos pés de Gamaliel. O crente fiel é formado aos pés de Cristo. E quem aprende com Cristo, guarda. Quem aprende com Cristo, vive. Quem aprende com Cristo, transmite isto. E quem aprende com Cristo, não conseguiria esconder. O nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Nós vamos tirar o proveito, belíssimo proveito desta lição, e vamos aprender junto esta maravilhosa instrução do Senhor. Atos dos Apóstolos 11 e 19. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 11 e 19 nos diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos
a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Este era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela fé. Te louvamos pela leitura em tua santa palavra e suplicamos pela tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes e internautas. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os teus servos que estão conosco online. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os teus servos que terão contato conosco nesses vídeos. Ó Senhor, abençoa, Senhor, e usa-nos como instrumentos em tuas santas mãos. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o texto é maravilhoso, o texto é rico e nos autoriza a explorar este tema, a graça visível, o evangelho e a graça visível. A igreja estava no seu início. A igreja tinha um grande desafio. A igreja deveria coexistir com Israel. Israel tinha a revelação do Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento, que por milênios prometia o seu recurso, o seu enviado, o seu ungido, o Messias. E tanto Israel quanto as nações tinham conhecimento disto. Israel tinha o conhecimento bíblico e as nações tinham conhecimento histórico, conhecimento tradicional, de que Deus havia prometido desde o início da família humana, Deus havia prometido solução, salvação, redenção. Deus havia prometido enviar o socorro. Jesus Cristo é o cumprimento das profecias. Jesus Cristo nasce, cresce e cumpre a sua missão. E logo após a realidade do Evangelho, que é morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja desenvolve, a igreja cresce, a igreja começa a ter um crescimento numérico, mas a igreja não tem estrutura. A igreja depende ainda do alpendre de Salomão, a igreja ainda frequenta sinagogas, a igreja ainda ora no templo, a igreja ainda tem esta correlação com Israel, até porque adorava o mesmo Deus. A diferença é que Israel, na sua condição tradicional de judaísmo, não conseguia compreender, e isto era propósito divino, Israel não conhecia Jesus, não conseguia entender, não conseguia compreender, portanto, não aceitava a pessoa de Jesus, a mensagem de Jesus, soava para eles como uma
afronta. Eles, nascidos e criados na doutrina do Antigo Testamento, tendo o Shema como seu texto de ouro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E agora a igreja fala de Jesus Cristo como o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo é Senhor porque Deus, o Pai, o elevou a esta condição. Jesus Cristo veio para redimir-nos, ele veio para nos livrar, e ele tem a primazia, ele tem o senhorio. Não dava para judeu entender, e era propósito de Deus. Deus tinha um propósito, e era revelado à igreja e velado a Israel. Por isso levantou-se lutas, houve perseguição, houve dificuldade grande. E o Estevão, digamos, aprofundou a crise, porque o Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio da graça. E também levantou-se inesperadamente, ele foi apresentado como um ajudador no aspecto administrativo da igreja e se torna um profeta, um pregador com uma mensagem profunda. E Estevão é eliminado. Ele é apedrejado, é atribuído a ele blasfêmias contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Estevão é eliminado, ele é apedrejado. E isto deu alento aos adversários da nova igreja, deu alento a eles, e eles começam a procurar os chamados cabeças. Começam a perseguir quem pregava como Estevão, quem se assemelhava a Estevão, quem pregava, quem defendia. Que o homem que Moisés mencionava no capítulo 18 de Deuteronômio, aquele homem era Jesus. O profeta semelhante a mim, palavras de Moisés, era Jesus. E houve perseguição. E esse nosso texto nos diz, o versículo 19 diz, os que foram expulsos, dispersos, empurrados da sua terra, os que foram dispersos por causa da perseguição que aconteceu nos dias de Estevão, os dispersos caminharam até a Fenícia, atual Líbano. Uma parte simplesmente saiu de Israel e foi em direção à Fenícia, atual Líbano. E outros embarcaram, foram para a ilha do Mediterrâneo, para Chipre. E outros continuaram também em direção no continente, foram para Antioquia da Síria. E eles iam assustados. Não podemos esquecer que estava em pleno vigor a paz dos romanos, pax, a paz com X, aquele X de paz, a paz com X, podia representar crucificações, degredos, mortes. E eles foram calados, saíram de Israel, foram para a Fenícia calados. Os que saíram de Israel e foram para Chipre não foram com missão no primeiro momento. E quem foi para Antioquia foi calado. Eles não iam anunciando o evangelho, só falavam com judeus, e isto com cuidado. Mas o versículo 20 nos fala de uns homens que já não faziam parte do Israel. Ou seja, estes homens não tinham compromisso com sinagoga, estes homens
não tinha uma história, um histórico com fariseus, com saduceus, com judeus ali. Eles eram de origem chipriotas, eles eram de origem cirenaica, portanto, havia aqui chíprios e africanos, cirenaicos, e eles foram para Antioquia e começaram a anunciar para o povo de lá, para os gregos, sem interessar, sem entrar no mérito, se aqueles gregos tinham alguma correlação com Israel, se aqueles gregos eram da escola de Tirano, se aqueles gregos eram de alguma outra escola filosófica. Eles não entraram no mérito da origem das pessoas, simplesmente anunciaram o Senhor Jesus. E eles passaram a pregar o evangelho em Antioquia. No versículo 21, nos diz que Deus começou a operar maravilhas entre eles. O versículo 21, e a mão do Senhor era com eles. Isto pode ser traduzido de várias formas. Havia manifestação do poder de Deus, havia milagres através desses discípulos, havia libertação através desses discípulos pregando a palavra do Senhor, havia uma convicção de quem ouvia a palavra que estes homens estavam anunciando algo muito especial, o Evangelho de Jesus Cristo. E este versículo 21 nos diz, a segunda parte, diz, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Eu quero frisar aqui, meus amados, também esta sentença deste versículo. Tem muita gente que crê, nós temos pessoas que nos admiram, nós temos pessoas que nos ouvem de bom grado, nós temos pessoas que se a gente fosse, falar por mim, se eu fosse alguém, se eu fosse gente, se eu fosse alguma coisa, eu teria seguidores. E eu louvo a Deus porque não sou nada, louvo a Deus porque não sou ninguém, e louvo a Deus porque não quero ser. Eu não quero seguidores, não preciso de seguidores, não tenho seguidores, e se tivesse, ai dos seguidores. Porque eu não tenho nada e eu não sou nada. O que eu tenho é de Deus, é a palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus, é a unção que vem de Deus. Eu não tenho nada meu. Então, estes creram, muitos creram, grande número creu, porque ouviu a palavra e o resultado foi se converter. Hoje nós temos um exército, uma multidão de pessoas que crê, elas aceitam muito bem as Escrituras, mas elas começam praticamente nos avaliar. Elas têm medo de compromisso. Têm medo de compromisso. Algumas dessas pessoas creram fielmente no Senhor Jesus. A Bíblia é a verdade, Jesus é o Filho de Deus, o céu é uma realidade, o inferno também é outra, o Espírito Santo continua operando, existe poder no Evangelho, a transformação pelo poder de Deus. Muitas dessas pessoas creem, mas não se converte, não se rende, não se colocam à disposição do Senhor. Mas em Antioquia, o versículo 21 diz que eles creram, um grande número, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O versículo 22 diz que a notícia chegou em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém também, meia amordaçada, estava ameaçada, estava meia impedida.
E a igreja ouviu, a liderança da igreja ouviu que em Antioquia estava havendo um movimento do Espírito, estava havendo um revestimento de poder, estava havendo uma dedicação a Deus, estava havendo uma aceitação da mensagem do Evangelho. E lá em Antioquia estava havendo milagres. A igreja sempre tem, eu louvo a Deus pela minha igreja, a minha alma mater, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A igreja da minha formação, do meu serviço, das minhas fraquezas, dos meus fracassos, das minhas vitórias. Eu não tenho outra coisa. Ontem eu postava para um amigo que se apresentou a mim depois de muito tempo, lembrou-se de mim, e perguntou se eu estava dirigindo a igreja, e eu disse que sim. Mas eu não coloquei que era uma igreja do Tempo Central, e ele vai coloca TC. Eu, claro, Templo Central. A síndrome de Lúcifer não me atinge. A síndrome de Lúcifer não me atinge. A igreja que eu sirvo é esta. Tem suas dificuldades? Tem. Teve, tem, terá. Mas é esta. Ela é uma igreja bíblica, batiza segundo o Evangelho, orienta segundo o Evangelho, crê na vida eterna segundo o Evangelho, é uma igreja de fato e de direito. Então, fazer o quê? Mudar o quê? A igreja em Antioquia estava se formando e a igreja de Jerusalém estava agindo. A igreja sempre terá seus homens. E a igreja enviou Barnabé. O versículo 22 nos diz que a igreja enviou Barnabé para Antioquia. E agora, meus amados, nós vamos ter a qualificação de Barnabé. No versículo 23 diz que quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. Primeira coisa extraordinária aqui sobre Barnabé. Tem homens e mulheres que têm não sei quantos anos de vida em Cristo, aceitou Cristo, já leu a Bíblia toda, já participou disto, daquilo e tal, mas não tem discernimento espiritual. Eu fui grandemente ofendido uma vez, não vou detalhar, mas eu fui grandemente ofendido uma vez por uma pessoa da igreja, porque não tem discernimento espiritual. E me comparou com malditos. E o resultado, meus amados, é que quando Barnabé chegou, ele observou o que estava acontecendo. Ele viu a graça de Deus. Era impossível, naquele contexto, movimentar uma cidade com a pregação do Evangelho, a não ser com a graça de Deus. Agora se levanta uma celebridade, alega ter se convertido, aí sai lá do forrozão e vem para o forrozinho. Traz o forró para o templo evangélico, o maligno do religioso lá tira proveito, porque agora tem uma pessoa importante, uma pessoa conhecida, uma pessoa da mídia, e está ali na sua igreja, e que um pouco mais está cheio de pessoas ali, porque tem outras razões, não é para conhecer Jesus. Mas o Barnabé tinha discernimento, e quando ele chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus. Ele viu que tinha muito trabalho para fazer, ele viu que tinha muita gente para ensinar, ele viu que tinha muita gente para batizar, ele viu que tinha muita gente para ajudar. E o Barnabé, meus amados, ele conhecia o Saulo.
O Saulo havia se convertido e o Barnabé vai atrás do Saulo. O versículo 23 diz que ele viu a graça de Deus, ficou feliz, se alegrou, exortou a esses novos irmãos a ter propósito de coração, a permanecer no Senhor, a se fixar na graça. E o versículo 24 diz, porque ele era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo vê a graça de Deus. Sente, recebe e vê nos outros. Se for cheio do Espírito Santo, tem a graça de Deus. Transmite a graça de Deus. E vê nos outros a graça de Deus. Barnabé viu a graça de Deus. E ele orientou aos irmãos a permanecerem na graça de Deus. E foi buscar o Saulo. Encontrou o Saulo em Tarso, sua cidade, sua terra, e conduziu Saulo a Antioquia. E passaram um ano trabalhando na cidade, ensinando as pessoas, discipulando as pessoas, e falaram tanto de Cristo. Eles falaram tanto a respeito de Cristo que foram chamados de cristãos. Era um insulto. Era um insulto. Isto são cristãos. Uma gentalha. Cristãos. Seguem um tal de Cristo que o governo consentiu em matá-lo. Se você tem a graça de Deus, leia a palavra, pregue a palavra, se esforce, como eu, para viver a palavra. Se prepare para sofrer alguma coisa e prepare-se para a grande vitória. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. E que estas palavras possam ficar gravadas na mente e no coração. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra e pela tua graça em nossas vidas. Abençoa os nossos irmãos e ouvintes, os nossos ajudadores, aqueles, meu Senhor, que não querem que os seus nomes sejam divulgados. Guarda, Senhor, encha de graça, manifesta o teu poder em suas vidas. Abençoa, Senhor, todo o teu povo. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã teremos o programa dos auxiliares aqui na 4ª etapa do Conjunto Ceará e na sexta-feira o programa dos auxiliares na 3ª etapa do Conjunto Ceará. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.